Olá, pessoal da terceira série do ensino médio na matéria de História. Eu tenho a outra também, mas aqui por enquanto é nessa. Gente, de novo, assim como já aconteceu das outras vezes, tá? Professor Vitor, na matéria de História aqui, o resumo das aulas de abril, tá? Então, esse material aqui, assim como eu fiz no caso de fevereiro, no caso de março, agora também quero deixar com vocês um registro aqui das aulas de abril, que nós tratamos, né, no mês de abril, nas aulas, na matéria de História, aqui para vocês da terceira série A do ensino médio, Escola Guerra Junqueiro, ano de 2025. Bom, é isso, né? Não vamos enrolar muito, não. Vamos para o que interessa, tá? Primeira coisa, a principal habilidade aí com a qual nós tentamos aí trabalhar, desenvolver, argumentar nesse mês de abril é essa daqui, né? Tem a relação com essa 203, porque vejam, nesses termos que fazem parte dela, como civilização, barbárie, a questão questão fronteira, espacial, cultural, temporal, é uma linha que ajuda a ter essa dimensão sobre o principal tema, né? O tema que melhor resume o nosso mês de abril, que é nazifascismo, né? Nós começamos o segundo bimestre basicamente tratando de nazifascismo, que é o que nós vamos tentar aqui destrinchar, resumir agora nesse vídeo aqui, tá? Então, dentro daquilo que eu tentei abordar com vocês, a ideia também foi de desenvolver, de ajudar, né, no desenvolvimento dessa habilidade aqui, ok, gente? Então, vamos lá. Isso aqui era bom porque a gente dá um pontapé inicial legal aqui. Primeira coisa do mês de abril nossa foi a prova paulista. Afinal, vocês lembram, né? Vocês basicamente começaram o mês com a prova paulista, né, realizando a prova paulista, com a repescagem, e aí teve conselho de classe, reunião de pais, etc. Nossa primeira quinzena do mês foi basicamente tomada por isso, pela prova paulista e pela reunião de pais, o conselho participativo. Da prova paulista já tem material aqui, né, falando da prova, onde eu comento algumas questões, então aqui agora eu não preciso tratar muito, né? Já tem algo aqui gravado, aqui na Sala do Futuro disponível, caso você tenha o interesse. Então, na sequência, aí sim, um dos primeiros temas, assuntos nossos, né, do nazifascismo, o fascismo propriamente dito, né? Aqui, o que nos ilustra aqui para poder conversar com vocês é o principal símbolo do que foi o Partido Fascista na Itália, né? Década de 20, 30, até a década de 40, uma explicação do que é o fascismo, né, enquanto o termo, né, a terminologia, a palavra fascismo, né, fatio, feixe, que eu lembro que vocês daqui estavam em aula devem se recordar. O Vinícius acabou também nos ajudando também com aquela exemplificação ali com um livro para poder demonstrar, né, da onde que nasce essa palavra, fascismo, pátio, feixe, que nós fizemos até a leitura daquele documento explicando, né, o papel do Estado para a ideologia fascista, e a figura do Benito Mussolini. Sim, professor, eu sei, sim, meus queridos, ele está de ponta cabeça, tem um motivo para ele estar por dor de cabeça, de ponta cabeça, se você quiser pesquisar a respeito, recomendo, se não, me pergunta na sala de aula, eu vou ter um prazer imenso de te explicar por que disso, tá bom? Mas é isso, tá bom? É isso que nós temos aqui para começo de assunto, para começo de conversa. Então, nós tratamos disso, tentei demonstrar para vocês em aula a partir do material digital, a partir das fontes, por que o fascismo surge nesse contexto de crises na Europa pós-Primeira Guerra Mundial. A Europa está em reconstrução pós-Primeira Guerra Mundial. Nós temos o cenário da crise de 29 agravando isso, como que movimentos extremistas ganham, né, terreno, força, poder para exercerem suas ideias. No caso, na Itália, isso será representado pelo movimento fascista, como que o Benito Mussolini e companhia conseguem, né, agariar ideias, valores, popularidade, etc., para implementar esse projeto, e como que esse termo fascismo, para além de explicar o Mussolini, o partido e a Itália naquele momento, ele também acabou se tornando um termo para descrever um fenômeno político da contemporaneidade, né? O fascismo enquanto um mecanismo, uma forma de responder à sociedade em momentos de crise, levando em conta um viés autoritário, um viés repressivo, um viés dentro da lógica da economia de mercado, da divisão da sociedade em classes, da negação dessa divisão, né? Ao mesmo tempo que enfatiza essa divisão, nega essa divisão, né? Assim, numa certa contradição, mas que, acreditem, faz parte desse processo, tá? E aí aqui, na sequência, né, tratando desse tema fascismo, vocês devem se recordar que nós tomamos a liberdade de ver, né, com mais clareza, algumas das características, como essas daqui, né, que vocês podem ver aqui no canto, que é do material digital, que eu mostrei na sala de aula com vocês,
falando sobre o que caracteriza, né, o fascismo: autoritarismo, anticomunismo, militarismo, nacionalismo, uma mistura, né, de idealismo com romantismo. Então, discutir o fascismo é entender o papel desses elementos na concepção da ideia do projeto de sociedade fatista, passando de uma questão autoritária, né, onde há um poder, há uma questão de negação de direitos, de individualidade, uma ordem pela qual, né, quem pisa em falso sofre diversos tipos de consequências, um anticomunismo ferrenho, porque o fascismo ele é, para todos os efeitos, à direita do espectro político, né, ele é um movimento anticomunista, porque ele se torna mesmo antagônico em relação ao comunismo, militarismo. Então o fascismo ele depende de figuras, de símbolos, de uma lógica militarizada para defender as suas ideias. Nacionalismo, né, os fascistas, como movimentos fascistas no passado e no presente, eles se valem muito de símbolos e de elementos nacionais para justificar a sua existência. E o idealismo e o romantismo, porque igual eu comentei com vocês em sala de aula, não é aqui que o fascismo tem que convencer, é aqui, é no coração, é na emoção, é na flor da pele. Precisa ao mesmo tempo romantizar a sociedade no sentido de não tratar os problemas sociais com a realidade material, mas sim como com um espantalho, uma romantização, como também uma idealização do que é ou do que deveria ser a sociedade e, portanto, qualquer coisa que seja contrária a essa idealização estaria errada, porque a idealização trazida pelo fascismo seria a expressão da verdade. Portanto, qualquer coisa, mesmo materialmente crível, que esteja o oposto, é considerada errada, é considerada, né, ineficaz, ineficiente e assim vai. Tá? Então, é um pouco complexo mesmo essa questão do fascismo, tá, gente? Eu comentei isso com vocês, ele é um dos termos que, por mais claro que nós tenhamos, ele sempre carrega, ele sempre permeia coisas que aí a gente fica na dúvida: será que tal governo foi fascista ou é fascista? Será que tal fulano era, não era, foi, não é? Enfim, era, não era, não é? Mas aqui para o que a gente está discutindo, para entender essa questão do contexto, né, da época, Itália, antes da Segunda Guerra, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, crise de 29, Europa em reconstrução, isso é o que a gente precisa ter em mente para poder entender esse processo, certo? Maravilha. E aí, junto, né, até para meio óbvio, nós começamos a falar sobre a questão do nazismo, né? Nós começamos a tratar sobre como que também na Alemanha, no mesmo processo, num processo similar, nós temos o surgimento do Partido Nazista, né? Das ideias relacionadas ao nazismo, desde a própria figura do Adolf Hitler, passando pelo seu famoso livro, Mein Kampf, né? Minha Luta, como que esse movimento nazista, ele, ao mesmo tempo que se aproveita das crises daquele mesmo período igual no fascismo, ele também se aproveita de um imaginário alemão sobre o que seria a sociedade, um imaginário muito divulgado na Europa em detrimento à população judaica, como é que todos esses elementos juntos ajudam a fomentar e dar poder, espaço e terreno para as ideias nazistas, como é que essas ideias, ao chegarem no poder, remodelam a institucionalidade alemã para uma perseguição massiva, né? Toda uma máquina construída para a perseguição massiva àqueles considerados não arianos, seja dentro ou fora da sociedade alemã. Portanto, isso é o que a gente também tentou discutir, tá? Aqui tem um resuminho aqui de um ponto importante do slide, tá? Depois, qualquer coisa, se você não leu e quiser dar pausa agora para ler com calma aqui, não esquentem a cabeça, tá? E aí aqui também foi uma outra aula que nós tivemos no mês para falar sobre dois elementos importantes, né? O papel do Führer e o Voice-Net. Eu sempre esqueço a pronúncia, tá, gente? Mas que é vamos assim dizer, a sociedade sem divisão social, sem divisão de classe, né? Que o ariano ele deveria ser visto como o ariano, seja ele rico, seja ele pobre, etc e tal, para justamente mascarar os problemas sociais dentro da própria Alemanha, especialmente de ricos e pobres, e criar uma imagem, uma ideia de que os problemas sociais alemães estão relacionados com todo mundo, menos com os próprios alemães, fazendo de todo mundo que não era ariano um inimigo, seja declarado ou em potencial.
comunidade judaica, negros, testemunhas de Jeová, homossexuais, e basicamente qualquer outro tipo de pessoa que, por uma questão étnica, racial, de sexualidade, de gênero e etc., pudesse ser visto como um inimigo, declarado ou em potencial da suposta raça ariana, da qual o Adolf Hitler e companhia defenderam e estimularam dentro do imaginário alemão, do imaginário germânico, tá bom? Então, esse cartaz, né, famoso cartaz, nós vimos na aula, ele ajuda a exemplificar um pouco isso, né, o ideal do que seria a família ariana, né, etc. E, portanto, por que nós tratamos disso, né, em aula, né? Essa discussão, a necessidade de perceber estes elementos, tá? E aí sim, né, um outro ponto, né, que terminou o nosso mês de abril e nós continuamos agora em maio, essa questão da Segunda Guerra, né? O que ajuda a explicar por que a Segunda Guerra eclode, né? Seja, como vocês podem ver aqui, na questão que envolveu desde o papel do Tratado de Versalhes, que acabou não dando certo, né? Era meio óbvio, mas enfim, acabou não dando certo, passando pela Grande Depressão, a ascensão do nazifascismo, como nós já falamos em aula e eu acabei de resumir aqui. E isso ajuda a explicar por que nós teremos a Segunda Grande Guerra, né? Então, antes dela, é legal observar aqui também, desde a política de apaziguamento, onde a Europa, vendo o crescimento da Alemanha, tenta estabelecer ali acordos, relações para tentar barrar esse crescimento, não transformar esse crescimento numa guerra mais, o tiro sai pela culatra. E a guerra vem com uma Alemanha fortalecida, expandida, estimulada, né, pelas ideias nazistas ali, pelo revanchismo da Primeira Guerra e etc. Assim como por que essa Alemanha assinou um pacto de não agressão com a União Soviética, que era interessante tanto para alemães quanto para soviéticos, e como que esse pacto, durante a guerra, ele será rompido, né, já que a Alemanha invade, né, o território soviético durante a Segunda Guerra, e como que a União Soviética também acaba entrando de cabeça nessa guerra, enfrentando a Alemanha na chamada frente oriental do conflito, mas isso vai ficar para o nosso vídeo resumido referente agora às aulas de maio, tá? Mas essa imagem aqui, ela nos dá uma dimensão dessa expansão, desse controle, né, dessa influência alemã ali nas regiões, né, germânicas, ali nos povos próximos, né, nos territórios próximos ao território alemão, a ponto de por que depois a guerra eclode, tá? E aí aqui é um resumo do estopim da guerra, né? A invasão alemã à Polônia, a Inglaterra e a França declaram, né, guerra à Alemanha e etc. A Alemanha com suas táticas de avanço relâmpago na guerra, invadindo, estabelecendo, né, domínio, controle e rendição de vários territórios na Europa, especialmente, né, e aí o caso, talvez o ponto alto desse avanço estratégico militar é a questão da França, né, onde o território francês se rende, fazendo com que o país França, né, seja dividido em duas, né, uma França ocupada e uma França teoricamente não ocupada pelos alemães, mas uma França submissa aos alemães, enquanto que a Inglaterra, especialmente na frente ocidental, basicamente luta sozinha boa parte do conflito contra os alemães, né? Aí a parte do estopim, né? São ali basicamente a primeira metade da guerra em si, a primeira metade ali do período da guerra, de 39 até 41, 42 aproximadamente, que nós também tratamos em aulas sobre, tá? E aí o resto, é claro, nas aulas de maio, quando tiver o vídeo de maio, nós tratamos do mês de maio naturalmente. Gente, em resumo era isso que eu precisava, tá? Discutir aqui, deixar gravado com vocês aqui esse material, para você que acompanhou as aulas, para você que não conseguiu acompanhar as aulas, sejam elas todas ou algumas, para você que de repente chegou depois na turma e está olhando esse material para ter uma ideia, né, do que estávamos discutindo antes da sua chegada aqui na turma. Livro do estudante, livro didático, não deixa de consultar, que te ajuda aí a acompanhar legal as aulas, as discussões, entender melhor essa coisa do papel do documento histórico, né, como a nossa fonte para a compreensão e entendimento, né, da ciência da história. Dúvidas, vocês fazem bastante pergunta em sala, é maravilhoso, e não deixe de fazer, gente, na sala, fora da sala, na minha mesa de canto ali, vindo aqui nos corredores, em qualquer sala que eu estiver, estando disponível. Quer tratar sobre alguma coisa que não lembrou da aula, ficou confuso, ou quer, quem sabe, até se aprofundar mais, pô, é só procurar, fala, a gente dá um jeito aqui, é isso. O importante é que esse aprendizado seja de fato proveitoso para todo mundo, ok? Tarefas, por favor, não esqueçam de cumprir os exercícios no tarefas, tá?
E também prova de história, né? Nós teremos prova de história esse bimestre, aí entre o final de maio e início de junho, a data será avisada antes, obviamente, e aí, é claro, toda uma organização nossa aí para que vocês possam fazer a prova da melhor maneira possível. Gente, era isso, né? Vamos alongar muito não. Obrigado pela paciência e atenção de vocês. Até a próxima, bons estudos, satisfação, abraços.